Qual era a Bíblia que Jesus e seus apóstolos liam? O texto judaico atual é o mesmo usado na época de Jesus? Jesus lia o Antigo Testamento com os textos similares ao da Bíblia católica ou da Bíblia protestante? Bíblia e ecumenismo. Esse é o resultado de uma pesquisa em que busco resposta às minhas próprias indagações. Qual Bíblia Jesus e seus apóstolos liam? Portanto, não se trata de nenhum confronto a outras religiões e nem de provar a verdade a outras pessoas. Ler, ouvir, meditar as Escrituras é para mim um ato de amor e nunca o contrário. Bento XVI. De fato, na própria Escritura, encontramos a comovente súplica de Jesus ao Pai pelos seus discípulos, para que sejam um só, a fim de que o mundo creia, conforme João, capítulo 17, versículo 21. Tudo isso nos fortalece na convicção que escutar e meditar juntos as Escrituras nos faz viver uma comunhão real, embora ainda não plena. Introdução. O ponto fundamental e principal desse estudo é buscar informações sobre qual era a Bíblia lida por Jesus e os apóstolos. Pesquisamos as informações sobre a versão hebraica usada nas sinagogas no tempo de Jesus, que mais tarde se tornou o texto hebraico massorético, que atualmente é usado nas sinagogas pelos judeus e traduzida pelos protestantes. E também a versão grega, Septuaginta, traduzida e utilizada pelos católicos. Utilizamos várias versões da Bíblia e fatos históricos comprovados. Importante. A Bíblia utilizada por Jesus e pelos judeus nas sinagogas e para estudos era uma versão, em sua grande maioria, hebraica, com alguns poucos textos em aramaico. Essa versão não existe mais. Foi substituída por outra versão, chamada de texto massorético, no século IV depois de Cristo. A versão mais antiga do Antigo Testamento, Tanakh, para os judeus, é uma tradução do texto original hebraico e aramaico para o grego, no século III a.C., chamada Septuaginta. Iremos avaliar nesse estudo, portanto, qual versão era de fato utilizada por Jesus. Análise de afirmações. Verdadeiro ou falso? Jesus era judeu, portanto, só poderia ler a Bíblia judaica. Existiam duas versões na época de Jesus. A versão em hebraico, que era utilizada nas sinagogas e também para estudo pelos judeus, e a tradução em grego, que era utilizada pelos judeus da diáspora, que já não compreendiam bem o hebraico, utilizado na Tanakh. Portanto, é uma afirmativa correta. Está correto. Os protestantes traduziram o Antigo Testamento judaico, portanto, a Bíblia protestante era lida por Jesus. Estaria correto se a Bíblia judaica atual fosse a mesma usada no tempo de Jesus Cristo e seus apóstolos, mas não era. Portanto, essa afirmativa acima não é coerente. Os livros deuterocanônicos foram reconhecidos somente no Concílio de Trento, em 1546. Os papas e os bispos da Igreja reafirmaram a inspiração divina dos 7 livros deuterocanônicos em 5 concílios, entre eles o de Roma, no ano de 382, Hipona, em 393, Cartago, 397 e Trento, em 1546. Portanto, não é uma afirmativa correta. Jesus e seus apóstolos não citam os deuterocanônicos. Estima-se que os deuterocanônicos são citados no Novo Testamento no mínimo 150 vezes, ainda que isso não tenha sido feito de modo explícito. Citaremos várias passagens um pouco mais adiante. Os judeus nunca aceitaram os livros deuterocanônicos. Os judeus atuais, sim, mas na época de Cristo não era bem assim. No ano de 1947, na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados vários textos bíblicos na versão Septuaginta, textos em hebraico, em aramaico, etc.
Os textos no hebraico antigo eram similares aos da Septuaginta e com diferenças dos textos massoréticos, texto da Bíblia judaica e protestante atual, incluindo os livros deuterocanônicos. Os locais das ruínas eram ocupados por uma comunidade judaica, desde 135 a.C. até 31 a.C., e novamente no século I d.C. até o ano de 68. Ou seja, havia uma comunidade judaica e essa comunidade judaica utilizava livros, entre eles os deuterocanônicos. Lutero e os reformistas não traduziram e excluíram 7 livros da Bíblia Católica. Na edição do ano de 1534, todos os livros foram traduzidos, porém foram colocados como apêndice, assim como outros livros foram colocados como suspeitos de não serem inspirados por Deus: Hebreus, Tiago, Apocalipse e Judas. Somente no século XIX houve o procedimento de usar o cânon restrito pelos protestantes. Canonicidade segundo Lutero. Lutero questionou a canonicidade de Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse do cânon bíblico e os manteve ao final da Bíblia, como fez com os livros deuterocanônicos. Esses livros ainda hoje aparecem no final da Bíblia de Lutero alemã. Aparentemente, a razão é que estes livros estariam contra doutrinas protestantes, como a sola gratia, graça somente, e a sola fide, por fé somente. O argumento de que a sua oposição se baseava apenas no fato de eles terem tido sua canonicidade questionada ao longo dos séculos, não há motivos para Lutero ter incluído na lista a segunda carta de Pedro, a epístola mais questionada na antiguidade. Reforçando essa visão, o prefácio que o próprio Lutero afixou a estes 4 livros deixa clara a sua posição de que sua opinião negativa sobre eles se dava mais por conta de reservas teológicas do que por qualquer consideração histórica sobre o cânone. Afinal, quais são as diferenças entre a Septuaginta e o texto massorético? As descobertas nos manuscritos hebraicos antigos da comunidade de Qumran, no Mar Morto, revelaram a existência de textos diferentes do texto massorético e idênticos ou muito parecidos com os textos da Septuaginta. O fato da tradução do Septuaginta ser anterior aos textos massoréticos pode justificar essas diferenças, porém evidenciou que a tradução grega vem de fato dos textos originais em hebraico. Existem outras diferenças? Apesar dessas diferenças textuais de tradução, a maior diferença entre as duas versões está no cânon, o restrito do texto massorético, que não possui 7 livros que estão no cânon amplo da Septuaginta. Os livros são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, além dos capítulos 13 e 14 do livro de Daniel e de parte do livro de Esther. Os protestantes adotam o texto massorético e os católicos a Septuaginta. Texto massorético. No início da Idade Média, no século IV d.C., o texto do Antigo Testamento foi copiado e revisado pelos massoretas, grupo de especialistas hebreus. Esse texto é utilizado até hoje para as leituras nas sinagogas judaicas e também para estudo. A esta tradução chamou-se texto massorético. Vem de massorá, que significa tradição ou transmissão. Após a aprovação desse texto, os demais foram recolhidos e destruídos. Na época de Jesus e de seus apóstolos e discípulos, não havia a versão do texto massorético. A versão em hebraico antiga que existia foi quase totalmente eliminada. Hoje, existem fragmentos em alguns textos dessa época, que foram encontrados a exemplo dos achados do Mar Morto, na comunidade de Qumran. Septuaginta. A Septuaginta
nasce de uma necessidade dos judeus da diáspora, que já não falavam e nem entendiam o hebraico das Escrituras. É a mais antiga das versões que temos na atualidade, e foi traduzida diretamente do texto original, antes do texto massorético. O nome Septuaginta se deve ao número de legendários dos 72 sábios judeus convidados a Alexandria para a tradução. 72 são 6 sábios de cada tribo de Israel. A tradução do hebraico para a língua grega ocorreu no século III a.C., aproximadamente no ano 250 a.C., por ordem do rei Ptolomeu II do Egito, e foi realizada em Alexandria. Entendendo as diferenças. Os livros do Antigo Testamento em hebraico, Tanakh, foram escritos originalmente em hebraico, com alguns pequenos textos em aramaico, livro de Daniel e livro de Esdras, algumas partes. Para os massoréticos, o último livro reconhecido como inspirado por Deus é o livro de Esdras, no século V a.C. Não são aceitos os livros escritos fora da Palestina e que não sejam escritos em hebraico ou aramaico. Portanto, estão fora da lista os que são escritos na língua grega. Nota: atualmente sabemos que alguns dos livros deuterocanônicos foram escritos em hebraico ou aramaico. Além das diferenças da quantidade dos livros, a ordem também foi modificada. Originalmente, a Bíblia judaica hebraica, com o nome de Tanakh, que é o resultado das letras iniciais da divisão dos livros Torá, Nebiim e Ketubim. Torá significa a lei, compreende os 5 primeiros livros. Nebiim, os profetas, divide-se em profetas anteriores e profetas posteriores. E Ketubim, os escritos incluem as obras restantes. A ordem da Tanakh. Então, como podemos ver na figura, no quadro que segue, ele é dividido em 3 grandes grupos. A Torá, que é a lei, que vem os livros do Pentateuco. Os profetas, que se separam entre anteriores e posteriores. E os escritos, que são os restantes dos livros. Na relação acima constam então 24 livros. Mas se observarmos bem, vários livros estão juntos, como o livro dos 12 profetas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Esdras e Neemias, 1º e 2ª Crônicas. O livro dos profetas consta de Oséias, Joel, Amós, Abdias, em algumas traduções está Obdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já na ordem da Septuaginta, e essa ordem é original, nós temos os livros históricos, que aqui inclui a Torá e alguns livros do restante dos escritos. Os livros sapienciais, que vêm os demais livros que estão nos escritos. E os livros proféticos. Se observarmos, tem alguns desses livros que estão marcados em itálico negrito. São 7 livros que nós falamos e citamos como deuterocanônicos. Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Algumas traduções trazem separado de Baruque a carta de Jeremias, que é o 6º capítulo de Baruque, hoje originalmente. Temos também alguns que estão marcados em sublinhados. Esses sublinhados são os livros que constam somente e foram reconhecidos pelos ortodoxos. Porém, os ortodoxos não consideram na sua liturgia os livros do Antigo Testamento. Mas afinal, qual era a Bíblia lida por Jesus? Como demonstrado, o texto hebraico foi revisado no século IV d.C. Portanto, essa versão não existia no tempo de Jesus. O Antigo Testamento, lido por Jesus nas sinagogas, por exemplo, Isaías 61, versículos 1 e 2, citado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 e 18, era um texto em hebraico antigo, diferente do texto massorético, porém similar ao texto da Septuaginta. Vimos também que os textos e fragmentos encontrados no Mar Morto, que eram da época de Jesus,
eram similares à Septuaginta e diferentes do texto massorético. Outra informação importante são achados do texto deuterocanônicos em hebraico antigo, utilizado por comunidades judaicas no tempo de Jesus e início do cristianismo. A seguir, iremos apresentar uma comparação entre os textos citados no Novo Testamento referentes aos textos contidos no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, e do texto massorético. Iremos utilizar a versão protestante da Bíblia, evidente para os livros deuterocanônicos, isso não será possível. A Bíblia Sagrada Almeida atualizada será usada como versão protestante, a Bíblia de Jerusalém será usada como a versão católica e a Septuaginta será usada uma versão de Moscou de 1821. Essa edição ela está escaneada e disponibilizada no Google, obra de domínio público com os direitos autorais expirados. Todos podem baixar essa versão. O texto de referência aqui utilizado é o Atos de Apóstolo, capítulo 7, versículo 14. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. O texto do Gênesis, na versão protestante e também massorética, diz: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. A Septuaginta e a Bíblia Católica diz: E os filhos de José nascidos para ele na terra do Egito eram 9 almas. Todas as almas da casa de Jacó, dos que entraram com Jacó no Egito, eram 75 almas. Nessa passagem, Estevão está citando claramente a versão grega da Septuaginta, do livro de Gênesis, que possui 5 nomes a mais que o texto massorético, totalizando 75 nomes. Os 5 nomes que faltam na Bíblia em hebraico foram preservados na Septuaginta, nos textos apresentados. Texto de referência é Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então ordenou-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Também o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Essas duas passagens remetem ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Na Bíblia protestante nós temos: Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Na Septuaginta e também na versão católica nós temos: O Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. A ele que você deve se apegar e pelo seu nome jurarás. O discurso de Jesus Cristo, registrado pelos apóstolos e evangelistas Mateus e Lucas, concordam com a Septuaginta, diferente dos textos massoréticos, que utilizam o termo temer ao invés de adorar. Atenção que é o próprio Cristo quem diz e afirma que está escrito. Texto de referência: Hebreus, capítulo 11, versículo 21. Pela fé de Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Na Bíblia protestante temos em Gênesis: E Jacó disse: Jura-me, e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Na versão da Septuaginta temos: E ele disse para ele: Jura para mim, e ele jurou para ele. E Israel fez reverência sobre o topo da bengala dele. Um outro exemplo de utilização do texto semelhante ao da Septuaginta no Novo Testamento, dessa vez usado por Paulo. Uma diferença muito grande entre cabeceira da cama e topo da bengala. Texto de referência: Lucas, capítulo 4, versículos do 17 e 18. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
Em Isaías, na mesma Bíblia, que é a versão protestante, temos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Faltou a restauração da vista aos cegos. Na Septuaginta temos: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres. Ele enviou-me para curar os contritos de ação, proclamar aos cativos uma libertação e para os cegos a recuperação da visão. O evangelista utiliza o texto conforme a Septuaginta, demonstrando a utilização contínua para o Novo Testamento, mais uma vez utilizando as palavras do próprio Cristo ao anunciar sua missão, revelada na profecia do profeta Isaías. Texto de referência: Mateus, capítulo 21, versículo 16. E perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. Salmo 8, versículo 2. Da boca de crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Na Septuaginta, da boca para fora das crianças e bebês tiraste louvor, por causa dos seus inimigos, para reprimir o inimigo e o vingador. O apóstolo e evangelista Mateus relata a referência que Jesus Cristo faz ao Antigo Testamento, fazendo uso da frase "Nunca lestes?", afirmando que a frase está de fato nas Escrituras Sagradas, para nós cristãos no Antigo Testamento. Nesse exemplo, existe uma diferença muito grande entre as versões da Septuaginta e do texto massorético hebraico. Não há como comparar louvor da Septuaginta com suscitar força. O sentido é bem diferente. Novo Testamento e livros deuterocanônicos. Apresentamos alguns exemplos de citações no Novo Testamento de textos do Antigo, conforme a versão Septuaginta, demonstrando que foi de fato uma tradução do texto original. Mas existem citações dos livros deuterocanônicos do Novo Testamento? A resposta é sim. Passaremos a seguir a exemplificar, usando aqui a Bíblia Sagrada Almeida Atualizada Protestante e a Bíblia de Jerusalém Católica, para os livros que não estão presentes no cânon restrito. Texto de referência: Lucas, capítulo 6, versículo 31. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazeis vós também. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 15. Não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você. Não beba vinho até se embriagar, e não deixe que a embriaguez seja sua companheira de caminho. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, a essa passagem cita que Jesus usou os livros deuterocanônicos em suas pregações. Em Lucas 6,31 e em Mateus 7,12, Jesus cita uma passagem do livro de Tobias. Livro de referência: Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2. Perdoe a injustiça que o seu próximo cometeu, e quando você pedir, Deus também perdoará os pecados que você tiver cometido. Jesus usou os livros deuterocanônicos em suas pregações. Em Lucas, capítulo 6, versículo 31 e Mateus, capítulo 7, versículo 2, Jesus cita uma passagem do livro de Tobias. E agora, em Marcos, capítulo 11, 25, cita o Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2. Texto de referência: Lucas, capítulo 12, versículos do 16 ao 21. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer.
Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então parábola, dizendo: O campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Livro do Eclesiástico. Há quem se enriquece por meio da privação e economia, e acaba ganhando isto. Quando ele pensa que já pode descansar e aproveitar seus bens, não sabe que logo vai chegar o tempo de morrer e deixar tudo para os outros. Assim como em Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus usou o livro do Eclesiástico. Aqui há fortes indícios de que ele teria se baseado no Eclesiástico, capítulo 11, versículos 18 e 19, para compor essa parábola que está em Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21. Texto de referência: Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11. Esteja pronto para ouvir e lento para dar a resposta. Tiago citava os textos do Cano Amplo, muitas vezes sem nenhuma alteração. Na versão da Bíblia de Jerusalém, ele inicia com a frase: Vocês já sabem, demonstrando o uso da Sagrada Escritura, sem se importar se era ou não o livro do Eclesiástico ou de qualquer outro livro da Septuaginta. Texto de referência é a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. No livro do Eclesiástico complementa: Enoque agradou ao Senhor e foi arrebatado, tornando-se modelo de conversão para gerações. Paulo afirma que Enoque, antes de ser arrebatado por Deus, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Porém, como podemos ver no texto do Gênesis 5:24, não está dito que Enoque agradou a Deus. Então, de onde Paulo tirou tal afirmação? Foi do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 16, que diz assim: Enoque agradou a Deus e foi arrebatado, exemplo de conversão para as gerações. Conclusão. Os achados do Mar Morto contribuíram bastante para reafirmar que a Septuaginta utilizou o texto original em hebraico antigo. A própria Bíblia nos dá essa resposta de forma bastante evidente. Muitas citações do Novo Testamento de textos do Antigo são da Septuaginta. De aproximadamente 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são provenientes da versão de Septuaginta. Em várias passagens é possível constatar que os autores do Novo Testamento citaram os livros que foram rejeitados pelos judeus. Em nosso entendimento, Jesus de fato utilizou o Antigo Testamento, Tanakh, como os textos similares aos contidos da Septuaginta. Não há dúvida com base nas evidências apresentadas. Destacamos aqui a leitura de 3 textos. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, que falta a frase restaurar a visão aos cegos, conforme Lucas capítulo 4, versículos 17 e 18.
em Gênesis capítulo 46, no versículo 27, que demonstra divergência ao número de almas, 70 para 75, conforme está em Atos dos Apóstolos, e Hebreus capítulo 11, versículo 5, em que Paulo afirma que Enoque agradou ao Senhor, conforme texto do Eclesiástico, que complementa o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 24.